Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do ProvPod, agora falando da revista do ano de 2005. Bora lá escutar? Lembrando que este podcast foi criado por uma inteligência artificial, mas retoma vários assuntos, vários artigos, muita coisa legal que aconteceu lá no ano de 2005. E lembrando também que você pode acessar a revista no link que está aí embaixo, tá bom? Valeu, um abraço a todos. Olá, bem-vindos a mais uma conversa por aqui. Hoje, 24 de setembro de 2025, e a gente vai fazer uma espécie de viagem no tempo, sabe? Lá para 2005. Uma viagem no tempo pedagógica. Exato. A nossa fonte é a revista Prove, ano 4, número 4. E Prove, para quem talvez não lembre, era a sigla do Projeto Valorização do Educador e Melhoria da Qualidade do Ensino. Uma iniciativa bem marcante na época. Com certeza. E a nossa missão aqui, digamos assim, é explorar o que esses educadores lá de 2005 estavam pensando, criando, né? Quais eram as angústias, as inovações, tudo documentado nessa revista. Uhum. Será que o que eles viam como novo ou como desafio era tão diferente do que a gente vive hoje? Essa é a pergunta, né? Vamos ver o que a fonte nos conta. Acho essa pergunta ótima para a gente seguir. Porque mergulhar num material desses é, como você disse, uma cápsula do tempo. A gente vê o que era inovador na época. Mas também percebe como certos debates, certos desafios na educação brasileira persistem, né? E olha, é surpreendente como muitas ideias de 2005 ainda fazem muito sentido hoje. Continuam bem atuais. Então vamos lá. Começando pela apresentação da revista mesmo. O texto de abertura já dá um tom interessante. Fala que 2005 foi um ano difícil, de muitas ruínas, ansiedade. Nossa. Pois é, mas que apesar disso o projeto Prove continuava firme, com um compromisso muito claro com a escola pública, com a formação do professor. Isso é importante destacar. E até listas escolas municipais que participavam, sabe? Professora Ana Silveira Pedreira, Carolina Renon Ribeiro Oliveira, Maurício Fácio Gonçalves Zacaria, várias delas. Dá uma sensação de comunidade forte, né? Sem dúvida. Essa abertura já mostra essa resiliência que você falou. Eles usam a expressão campo de batalha, o que dá uma ideia das dificuldades, né? Uhum. Mas mostra também a determinação dos educadores e do Prove, que já tinha seus 8 anos ali. O foco era muito claro. Tinha que valorizar o professor para poder melhorar a qualidade do ensino. Era uma aposta forte na capacidade de transformar a partir de dentro. E falando em valorizar o professor, tem uma entrevista bem rica com o professor Fusari. O título é De Educador para Educadores. Ah, o Fusari. Uma referência. Sim, ele conta a trajetória dele, sabe? Desde uma visão mais tradicional até chegar em coisas como a escola nova. Mas, para mim, o ponto alto ali é a discussão sobre o PPP, o Projeto Político-Pedagógico. Sim, e ele já trazia um alerta muito importante lá em 2005. Ele defendia o PPP, claro que é tipo o plano de voo da escola, né? Quem somos, para onde vamos, construído por todo mundo, idealmente. Isso. Mas não como um papel para ficar na gaveta, tinha que ser uma ferramenta viva. Só que e aqui tá o pulo do gato, ele dizia que o PPP só funciona de verdade se tiver condições reais para os professores participarem. De verdade. Na construção e na execução. Condições reais, nossa, isso soa tão atual, né? Ele criticava essa coisa de separar quem pensa o projeto e quem tá lá na sala de aula no dia a dia. Exatamente, a crítica era essa fragmentação. Para o Fusari, o professor precisava de tempo, de espaço, para pesquisar, para propor, para testar, avaliar. Não adiantava ter um PPP lindo no papel se a rotina engolia tudo, né? Pois é. A sacada dele, já naquela época, era que a questão do PPP não era só pedagógica. Era também sobre recursos, sobre tempo, sobre estrutura de trabalho mesmo. Um gargalo que, vamos combinar, ainda aperta bastante hoje em dia, né? Totalmente. E essa ideia de olhar para o professor e para as suas condições, bom, leva a gente a pensar no outro lado também, o aluno. A revista mostrava uma preocupação bem grande com o desenvolvimento integral dos estudantes. Uhum. Um artigo que me chamou a atenção foi Rito de Passagem, o início do autoconhecimento. Falava daquela transição complicada da infância para a adolescência. Ah, sim. Usando até a Bela Adormecida como metáfora, sabe? Para falar desse despertar para si mesmo, para as responsabilidades, para o bem e o mal, como dizia o texto. É uma fase muito delicada mesmo, de muita construção de identidade.
O artigo toca num ponto-chave: como a escola pode entender e acolher essas angústias, essas descobertas todas. Exato. Como acompanhar, né? Como apoiar o jovem nessa busca por quem ele é. É uma pergunta que continua super importante. E essa visão do aluno como um todo, ela aparece também em outro artigo bem interessante, sobre dança. A verdade. A dança em uma abordagem somática. Confesso que esse termo somática, de primeira me deixou meio... O que seria isso na prática escolar? Boa pergunta. A abordagem somática, de um jeito simples, é usar o movimento e a percepção do próprio corpo como ferramenta para se conhecer melhor. A ideia não é só aprender passo de dança, sabe? Entendi. É mais sobre escutar o corpo, prestar atenção nas sensações, nas emoções, como elas aparecem no movimento. O artigo falava em 4 pilares: sensação, expressão, comunicação, criação e transformação. Nossa, que interessante. Basicamente, é usar a dança para se conectar mais fundo consigo mesmo, descobrir potencialidades, sabe? Integrar o físico, o emocional, o relacional, tudo junto. É uma visão bem diferente da aula de educação física mais tradicional, talvez, né? Coloca o corpo, a sensação, bem no centro da aprendizagem, de um jeito mais introspectivo. Exato. E essa busca por ferramentas que ampliassem a experiência do aluno, ela não ficava só no corpo físico, não. A revista já estava de olho lá em 2005 no potencial e nos desafios da informática no ensino fundamental. É verdade. Tinha um artigo sobre informática que já criticava o copiar-colar, um problema que, convenhamos, só aumentou, né? Nem me fale. E defendia usar a internet para pesquisa, mas pesquisa crítica. Citava uns projetos bem concretos. Oficina de história em quadrinhos no computador, pesquisa sobre o rio Tietê, sobre tabela periódica, e falava até em webquests. Puxa, webquests em 2005? Que são aqueles roteiros de pesquisa guiada online, né? Isso. E impressionante ver essa discussão já tão bem colocada naquela época. O foco era o professor como mediador, né? Ajudando o aluno não só a achar informação, mas a selecionar, analisar, usar aquilo para construir conhecimento de verdade. Exato. Ir além da superfície. O objetivo era a autonomia, o olhar crítico. Mesmo com a tecnologia que eles tinham na época, que era bem diferente da nossa hoje, a ferramenta muda, mas o desafio pedagógico de usar a tecnologia de um jeito que faça sentido, que agregue, isso continua super atual. E a revista mostrava muitas outras estratégias sendo testadas, né? Tinha um artigo ótimo sobre trabalho em grupo. O título era Pergunta, Processo, Projeto, Planejamento. Destacava muito a força das perguntas. Por quê? Como? O poder de uma boa pergunta. Total. E contava de uma atividade sobre meio ambiente que eu achei genial pela simplicidade e pelo resultado que deu. Opa! Conta aí, como era? Olha só. A professora pegou palavras soltas sobre meio ambiente, tipo lixo, Mata Atlântica, rio poluído, biodiversidade, essas coisas. E distribuiu uma para cada grupo. Aí cada grupo tinha que criar uma conexão entre a palavra que recebeu e a palavra do grupo anterior na roda. Isso forçou um debate super rico, sabe? Porque eles tinham que justificar as conexões, negociar os significados, ir além do óbvio. Não era só jogar a palavra. Que ideia bacana! Esse elemento meio aleatório, ou de restrição, ter que conectar com a palavra anterior, funciona como um gatilho ótimo para a criatividade, para a discussão ir mais fundo. Mostra bem como a aprendizagem colaborativa pode ser potente se for bem desenhada, né? Fazendo os alunos realmente pensarem juntos. Pois é. E para que essas experiências ricas não ficassem perdidas no dia a dia, tinha outro artigo defendendo muito a importância do registro e estudo. O registro da prática, fundamental. Exato. Argumentava que registrar com um diário, portfólio, foto, o que fosse, não era só para guardar de lembrança, mas para produzir conhecimento sobre o próprio ato de ensinar e aprender. Uma ferramenta de reflexão mesmo. Mencionava até uma atividade chamada Pesquisar para Saber Pensar, que era inspirada numa tal metodologia Zoom. Você conhece? Olha, essa metodologia Zoom, pelo que eu lembro de outras leituras da época, geralmente envolvia um ciclo assim.
Observar com muita atenção um fenômeno ou uma situação, registrar em detalhes e depois analisar para ampliar a compreensão. Como se fosse um zoom in para ver de perto e um zoom out para ver o contexto, sabe? Entendi. Faz sentido. Mas o ponto central do artigo, de qualquer forma, é esse: valorizar o professor como um pesquisador da própria prática. Registrar, analisar, pensar sobre o que deu certo, o que não deu. Isso é essencial para o desenvolvimento profissional. E casa direitinho com a proposta do PROV de valorizar o educador, né? Totalmente. E essa reflexão toda se estendia também para avaliação. Tinha um artigo específico avaliando as capacidades de leitura, que batia muito na tecla de ir além da simples decodificação. Usava como referência o CEALI, da UFMG? Ah, o CEALI, Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da UFMG. Uma super referência nacional até hoje em alfabetização, letramento. Exato. E o artigo dava uns exemplos ótimos de como uma avaliação diagnóstica bem feita podia revelar dificuldades que, num teste comum, passariam batido, sabe? Que tipo de exemplo? Por exemplo, alunos que sacavam implícito num anúncio de um camaleão, qual a cor do camaleão? A cor que ele quiser. Super espertos ali. Mas que se perdiam completamente ao tentarem inferir uma informação básica numa notícia de jornal sobre futebol, se não estivesse escrita com todas as letras. Nossa, que interessante essa diferença. E esse ponto da leitura crítica é nevrálgico, né? Sempre foi e continua sendo um desafio enorme. Ler não é só decifrar a palavra, é entender a intenção, subtexto, os diferentes tipos de texto que circulam por aí. Com certeza. Os exemplos são ótimos porque mostram justamente a importância de um diagnóstico fino. Onde é que está pegando para o aluno? É na fluência, na compreensão literal, é na inferência. Só sabendo isso que o professor pode ajudar de verdade, né, planejar uma intervenção que funcione. E a revista ainda dava umas pinceladas em outras ferramentas. O uso do material dourado para matemática, a exploração de outros ambientes, como laboratório de informática, que aparecia no artigo, sabe? Sim. Projetos sobre alimentação e saúde, sobre cuidado com a natureza. Uma variedade bem grande, né? Sim. O conjunto desses artigos mostra um esforço muito claro para tornar a aprendizagem mais concreta, mais significativa, conectada com a vida real e com diferentes áreas do conhecimento. Uma busca por diversificar mesmo as abordagens para sair um pouco da aula só expositiva. Agora, olhando para alguns projetos mais específicos que a revista detalhava, tinha um sobre o ensino de história bem interessante. Tentava conectar a consciência histórica com Piaget, com história local, análise de textos diferentes. E o relato era bem honesto, viu? Falava abertamente das dificuldades de leitura e escrita dos alunos. Não escondia os problemas. E essa conexão da história com o contexto pessoal, local do aluno, é uma estratégia muito poderosa para fazer a disciplina ter sentido para ele, né? Tornar relevante. E a honestidade sobre os desafios reais da sala de aula, puxa, isso é fundamental. Não adianta planejar no mundo da lua, tem que reconhecer e lidar com as dificuldades concretas dos estudantes. Verdade. Tinha também um projeto interdisciplinar bacana para a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, lá na AMF Professor Lourenço Manuel Esparapan. O legal era que ele foi construído junto com os alunos, sabe? A partir dos interesses deles, em cultura, cidadania. Isso na EJA era crucial. Partir dos saberes, dos interesses de alunos que muitas vezes têm trajetórias escolares bem complicadas, cheias de interrupção, é o caminho para o engajamento. Um projeto que faz sentido para a vida deles tem muito mais chances de dar certo. Com certeza. E para fechar essa parte dos projetos, um que parecia ter uma energia muito legal eram as trabalhadas do Zacaria. Eram oficinas no contraturno, né? Artes, culinária, teatro, jornal. A ideia era oferecer novas experiências, fortalecer o vínculo com a escola. E a revista trazia umas historinhas ótimas sobre isso na página 49. Que tipo de história? Conta uma. Tinha uma de um menino que contou para a psicóloga da escola que tinha adorado a oficina de consertar eletrodomésticos. Que máximo! Outra de uma mãe que foi procurar o filho na sala da coordenação achando que ele tinha virado jornalista, só porque ele participava da oficina de jornal da escola. Hilário, né? Imagina a cena. E uma aluna que fez uns cartões na oficina de embalagens e começou a vender na escola mesmo, toda empreendedora.
O que essas pequenas cenas revelam para você? Ah, revelam muito. Mostram como essas atividades, que vão além do currículo formal, podem criar um senso de comunidade muito forte, de pertencimento, até de alegria dentro da escola, né? Sim, alegria é uma boa palavra. Permitem descobrir talentos escondidos, desenvolver outras habilidades, construir uma relação mais positiva com o espaço escolar, envolvendo todo mundo, alunos, professores, as famílias. É a escola como um lugar de vida, de descoberta, não só de obrigação. O texto até dizia que a percepção era muito positiva entre todos. E só para a gente ter a dimensão completa da revista, o sumário ainda listava artigos sobre gestão escolar, sobre a voz do professor, parceria com o posto de saúde para falar de sexualidade, projeto de xadrez, projeto aniversário, era bem abrangente mesmo. De fato. Olhando para o todo, alguns fios condutores ficam muito claros, né? Primeiro, essa valorização e a formação continuada do professor como o eixo central de tudo. Depois, o aluno no centro do processo, pensando no desenvolvimento integral dele, nas suas necessidades, a busca constante por práticas pedagógicas que fossem inovadoras, significativas, a importância da comunidade escolar toda envolvida, e essa veia de reflexão, sabe, de pesquisa da própria prática, que o Prove estimulava muito. Então, para a gente amarrar nossa exploração, essa revista de 2005 nos dá um retrato muito vivo, muito rico, de educadores buscando caminhos, né? Enfrentando os perrengues com criatividade e principalmente com muita reflexão sobre o que faziam. Não parece um passado tão distante assim em termos de desafios, concorda? Concordo totalmente. E aí que tá o fascinante, eu acho. Perceber como temas que eram centrais lá em 2005, tipo engajamento dos alunos, o uso crítico da tecnologia, aprendizagem por projetos, avaliação que ajuda a aprender, formação de professor, a importância de um PPP que saia do papel. Sim. Tudo isso continua sendo o centro do debate educacional hoje. A gente vê a persistência de questões essenciais, sabe? Ao mesmo tempo, claro, a gente nota que as ferramentas mudaram, talvez algumas abordagens tenham evoluído um pouco, mas a essência dos desafios, nossa, parece que permanece. Fica então a pergunta para quem nos ouviu pensar junto com a gente. Olhando para esses projetos e debates lá de 2005, qual elemento parece ser o mais crucial, o mais decisivo para destravar a melhoria da educação hoje? E será que a nossa forma de lidar com esse elemento mudou tanto assim nessas quase 2 décadas? Fica a reflexão. Uma ótima reflexão. Bom, muito obrigado pela companhia em mais essa análise, dessa vez da revista Prove de 2005. Na nossa próxima conversa a gente vai mergulhar num tema quentíssimo, os na educação. Imperdível. Esperamos vocês. Até lá!